Olá, você está no podcast Psicologia 360. Aqui nós debatemos e esclarecemos assuntos relacionados a uma psicologia moderna e lucrativa. Também estamos no Instagram, no @Psicologia 360, com 2 underlines no final. Você também poderá assistir esse episódio no nosso canal no YouTube, que também tem o mesmo nome, Psicologia 360. O nosso tema de hoje é o que compõe o valor de uma sessão. E aí, Fábio? Muito bom. Como que isso vai poder te ajudar, né? O nosso grande propósito hoje é te ajudar a entender e a valorizar teu trabalho. E tudo isso parte de entender os elementos e tudo aquilo que compõe o valor de uma sessão. Mas vamos nos apresentar aqui então, né? Quem está por trás do Psicologia 360? Eu sou a Laura Potrick, eu sou psicóloga, eu atuo com transtornos de ansiedade através da abordagem cognitivo-comportamental e, além disso, eu ajudo os colegas psicólogos e psicólogas a viver de uma forma sustentável e equilibrada da psicologia. E a minha expectativa para o episódio de hoje é te alertar, é que o que a gente vai trazer aqui te deixe com uma pulguinha, assim, com aquele bichinho da inquietação para você virar a chave aí na sua tarefa de psicólogo do dia a dia. Perfeito. E eu sou o Fábio, eu já sou empreendedor há mais de 10 anos, já criei 2 empresas do zero e nos últimos anos o meu único foco é ajudar psicólogos e psicólogas a crescer e a olhar para sua vocação como um negócio. A minha expectativa para o nosso episódio de hoje é que tu primeiro compre a tua consulta, perceba o valor, construa esse valor para depois oferecer e vender essa sessão para os seus pacientes. Importante isso, né, Laura? A gente fala muito Muito bem. sobre precificação, sobre valores, sobre margens, sobre reajuste e tudo mais, mas tudo É, isso tem um ponto de partida, né? Que é a é, composição com itens que muitas vezes são intangíveis, né? Para montar o valor. exatamente. Exatamente. E dentro da psicologia, se a gente for pensar, é um trabalho que pode ser intangível se a gente não souber identificar os indicadores do nosso trabalho e aí, com isso, usar essas informações para determinar qual vai ser o valor da nossa sessão, né? Porque alguns aqui talvez já saibam, outros não, mas eu vou trazer um exemplo que vem da minha formação anterior. Antes de me formar em psicologia, eu me formei em hotelaria. E uma das disciplinas dentro da hotelaria é precificação. E aí a gente aprende, né, como precificar uma diária de um hotel, como precificar o prato de um restaurante, né, tudo que um hotel ou que um resort ou que, enfim, um ambiente que hospeda pessoas oferece normalmente produtos e alguns serviços. E aí a gente aprende lá na parte de A e B, que a gente chama, que é alimentos e bebidas, a precificar os pratos, né? E aí a gente precisa colocar ali, bom, o prato vai ter mais ou menos X gramas de proteína, de legumes, de arroz, não sei o quê, todos têm que ter o mesmo tamanho, a mesma quantidade de ingredientes, ali sai um número, mais o valor que se gasta com o gás, com a iluminação, com o valor hora dos colaboradores, com a limpeza, e aí entram os outros serviços que precisam estar inclusos para aquele prato ser servido no restaurante do hotel, ou café da manhã, o que seja. E na psicologia, né? O que são itens que compõem o valor do nosso serviço? É muito Hum, complexo isso, porque a gente oferece o nosso racional, a gente oferece o nosso emocional, a gente oferece a nossa mente. E que valor tem a mente de cada profissional? Como né? que a gente pode, né? Que indicadores que a gente vai usar para dizer que a nossa mente esse ano vai custar mais ou vai custar Hum, menos? A gente também tem luz, a gente também tem, se é um consultório presencial, né? A secretária, a água, a locação ou o valor do condomínio e tudo mais. Ok, isso é o tangível e é o de fácil acesso. A internet e tudo mais. Mas o que mais que tem por aí, né? E eu acho que essa é a pulga que eu queria trazer para a gente botar aí na cabecinha de todos nós psicólogos hoje, né? Para a gente começar a incluir isso e a verbalizar de certa forma para nós mesmos, para que a gente faça a expectativa do Fábio, né? Que a gente compre a nossa hora. Porque se a gente não valorizar primeiro o nosso é, trabalho, quem que vai valorizar? Nosso pai e nossa mãe não adianta porque eles não podem ser nosso cliente, né? Então, sim.
É E- legal, óbvio, né? É importante ter a família do lado, mas assim, não vai encher a nossa barriga e não vai encher o sim, nosso bolso. sim. E esse processo, Laura, isso que tu falou de pulguinha é muito importante, porque esse é um processo que precisa ser criado, né? A gente pode, às vezes, assumir que, não, o tempo, né? Deixa as coisas acontecerem, eu vou me tornar aí uma psicóloga mais experiente, e aí com o tempo as pessoas vão me procurar e vão querer Uhum. as pessoas cobrar, pagar um valor mais alto e tudo, mas na verdade não. Tem duas coisas que, nisso que tu falou, que eu acho que para se transformar em pulguinha mesmo, eu queria deixar bem claro aqui. A primeira é que independe do teu tempo de atendimento. O que que isso E significa? de profissão, Ah, né? de profissão, exato, de Uhum, que tu tá ali exercendo. Por quê? Cada ano que passa, tu te torna uma profissional mais madura. Tu teve situações uhum, diferentes dentro do teu ano que te colocam, né, que fazem com que uma linha de maturidade enquanto profissional vá subindo, né? uhum. Essa linha, tu não pode, é humanamente impossível tu acelerar ela. Não, Fábio, esse ano eu vou atender 5.000 pacientes para ganhar 5 anos de. Tu não consegue, tu vai ter sempre a tua Não. agenda, o teu tempo e tal. Ah, mas o que que é importante? Tudo bem, tu não consegue acelerar a maturidade nem passar o tempo mais rápido. Tu vai ter que Uhum. entregar o teu melhor, estudar, te dedicar, melhorar a tua prática, tua técnica, encontrar aquilo que tu faz melhor. Isso tudo o tempo vai dizer. Só que todo Isso. esse processo é amadurecimento. Uhum, E existe uma outra linha que também vem paralela à linha da maturidade, que é a linha do valor do teu serviço, do teu trabalho, que está conectado com essa outra linha de cima. uhum, Acontece que a linha de cima, tu precisa ter a consciência que ela está acontecendo. Tipo, ó, acabei esse ano eu atendi mais pacientes, eu tive um caso que eu nunca tinha tido, eu tive um outro caso uhum, X, eu comecei a atender um paciente fora do Brasil, várias coisas acontecem, tu faz o teu balanço ali do ano. Da mesma uhum, forma que faz o teu balanço do ano, que tu, digamos assim, tomou consciência da maturidade que tu conquistou, pode ser durante 1 ano ou 2 anos, a outra linha, que é a linha do valor da tua consulta, precisa acompanhar isso. uhum. E eu não estou dizendo que isso tem que ser assim, Fábio, comecei a atender em 2020, em 2021, eu tenho que. Não. Eu só estou dizendo que não é para condicionar o valor, o reajuste do teu valor de consulta, por exemplo, a um fator que tu nem sabe qual é, como por exemplo, que a gente ouve muitas vezes, né? Não, mas por É. que que o teu valor é esse já há 4 anos? Se tu atende há 10 anos. Aí a pessoa diz, porque, não sei, eu mantive, porque as coisas estão difíceis. Aí a pessoa fala alguma coisa assim que, tipo, não, mas isso não é um Uhum, parâmetro, né? Então, uhum, isso é muito importante também, tu saber que o que marca o teu crescimento como profissional é, logicamente, a tua entrega, mas o valor que tu cobra é um indicador de crescimento profissional. Era isso que eu é. queria deixar claro assim também. Isso, exato. E aí eu acho que tem alguns elementos para a gente pensar que, assim, bom, quando tu falas em 4 anos o mesmo valor de consulta, é importante a gente lembrar que nós somos um serviço tanto quanto outros serviços por aí. Uhum, Então, por que é que a academia todo ano aumenta o valor, a escola dos filhos ou a nossa escola de idiomas todo ano aumenta o valor, a faculdade, a universidade, os cursos de especialização, é, a costureira, né? O médico, todos os serviços, eles aumentam, e produtos no país que a gente vive, Brasil, eles têm um aumento de valor por inflação, por índices econômicos, enfim, pela condição que o nosso país se encontra e se encontra há muitos anos. Talvez em outros países essa realidade seja um pouco diferente, mas não é a do Brasil. Nós estamos aqui falando com um público de psicólogos brasileiros, mesmo quem sim, atua fora do Brasil, ainda sim. assim brasileiro. Então, por que que todo mundo, o personal trainer aumenta o valor, o fisioterapeuta aumenta o valor e o psicólogo continua Uhum, na mesma? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O reajuste precisa ser, no mínimo, anual. uhum, É,
entrando nessa questão de valor da consulta, a gente precisa pensar em alguns elementos que fazem parte do valor da consulta, como eu falei antes, os insumos lá do prato do restaurante. E aí eu acho que o primeiro ponto para trazer aqui é a ética, né? Se nós somos profissionais éticos, o valor da nossa consulta já pode ser um valor mais alto. Ai, Laura, mas isso é básico. É, gente, mas o básico bem feito não está em moda. É. Tem muito profissional por aí, tem muitos pacientes que me relatam algumas coisas que eu fico de cabelo em pé com profissionais pelas quais eles já passaram. Amigas foram convidadas a ir comer pizza com o seu psicólogo, outros saíram para tomar chopp com o seu psicólogo, receber. Então, assim, ser ético condiz, também tem uma outra questão que é saber o nosso limite. Isso também é ética. Se eu, por Uhum. exemplo, sei que o meu limite não atendo transtornos de personalidade graves. Então, se chega aqui um paciente com essa demanda, eu preciso encaminhar esse paciente e me certificar que essa pessoa vai ser acompanhada. Uhum. Isso também contempla o valor da nossa consulta, porque numa primeira sessão, já é uma primeira consulta, a gente já está fazendo esse olhar, a gente já está entregando o nosso produto, o nosso serviço, né? A nossa mente já está ali em ação. E Uhum. aí a ética entra isso, saber resolver os problemas entra junto, né? Mas é outro item. Então, eu sei resolver o problema da pessoa que me procura. Se for dentro da minha área, então ela vai continuar em tratamento comigo e eu vou resolver a demanda dela. E se não é da minha área de atuação, eu vou encaminhar, mas eu vou ajudar a resolver aquele momento, né? Que é Uhum. continuar com outro profissional ou começar primeiro um tratamento psiquiátrico por causa dos sintomas, etc. Uhum. O terceiro ponto, na minha opinião, que contempla o valor de uma sessão é o nosso contato profissional. Então, o nosso paciente tem o nosso telefone, tem o nosso WhatsApp, aí a gente combina conforme as nossas condições aí, mas o paciente tem o nosso contato, que é justamente para ele chamar, pedir ajuda, mandar mensagem, entrar em contato conforme as demandas dele. Então, se ele está na dúvida, se ele compra o caso compra uma bicicleta ou casa e ele está na loja de bicicleta, ele pode nos acionar e dizer: olha, estou aqui na loja de bicicleta, o que que eu faço? Né? E a Uhum. gente pode ajudar ali, pode encaminhar para uma sessão de terapia mais tarde, no dia seguinte, enfim. Então, ter o Uhum. nosso contato, a nossa sessão ali tem 50 minutos, tem todo o tempo que a gente estuda o caso fora da sessão e ainda o contato que a gente acaba tendo de disponibilidade para o paciente. E, por fim, um último item aí que para mim é assim, a gente precisa ter isso como um item dentro do valor de consulta, é o resultado que a gente entrega para o paciente. Se ele chega para mim tendo ataque de pânico toda semana, ou se ele chega para mim tendo uma demanda, né, de ansiedade, assim, tendo uma preocupação excessiva, não conseguindo se relacionar com as pessoas, uma fobia social que ele não consegue, sei lá, voltar a ir para o escritório, por exemplo, depois que o home office na empresa dele acabou. E eu, em X tempo, consigo ajudar ele a superar esses sintomas, isso é resultado do meu trabalho. Uhum. Então, isso tem que estar contemplado no valor de sessão, né? E por isso que o valor de sessão não pode ser baixo, porque olha quantos elementos aí Sim, super importantes e muito. que mudam a vida da pessoa, Sim, né? sim. Porque senão a gente fica falando sobre uma camada muito superficial, que é a camada de valor, de preço, e aí entra aquela coisa assim, a gente ouve muito nas mentorias, né? Ah, Fábio, poxa, o paciente lá não fez porque ele disse que com a outra psicóloga ele paga 150, 200. Mas e aí, o É, que um profissional que cobra um valor muito abaixo. Portanto, ou o profissional que cobra um valor muito abaixo, e se é o caso de alguém que está nos ouvindo aqui, não tem certo ou errado, mas é isso, importante que tu saiba disso. Se o profissional está cobrando um valor muito abaixo, tem duas possibilidades. Ou ele está trabalhando muito e ganhando pouco, se for um profissional é, de muita experiência, tá? Ou ele está é, trabalhando pouco e ganhando pouco.
São essas duas. E nenhuma das duas é boa, porque nas duas tu ganha pouco, né? Porque tu tá cobrando pouco. Exato. Só que numa tu ganha pouco e trabalha muito, proporcionalmente, né? E na outra tu É. ganha pouco e trabalha pouco. Então tu tem ainda os desafios de captar paciente e tudo mais. E quando tu fica no processo de valorizar o teu trabalho, olhando só para essa camada de mais exata, que é a questão dos números, sem entender aquilo que compõe valor e tem como consequência um número, tu fica muito nisso. Então, assim, Fábio, a pessoa não quis fazer e tal, porque disse que tem lá um psicólogo de 150. Entrega resultado esse psicólogo de 150? Uhum. É uma pessoa ética, é uma pessoa interessada, é uma pessoa preparada, porque Uhum. isso é muito importante, né, Laura? Independente que a gente É. diga das coisas básicas que são diretrizes da profissão, né, de ética e tudo mais, Uhum. mas tu percebe quando é uma pessoa que tá interessada Isso. mesmo, assim, tipo assim, é diferente eu falar assim, ô Laura, tu tem o meu WhatsApp, tá? Pode fazer contato. E eu falar, ô Laura, tu tem o meu WhatsApp, pode fazer contato. Eu te mandar uma mensagem e tu responder 4 dias depois. Uhum. Nos dois tu deu o contato. Agora tu Exatamente. pode dar o contato e falar, olha, esse número é para isso, tá? Isso. E aí faz um acordo ali com o paciente e tudo mais. E tu sabe que a pessoa está depositando naquilo ali, né? Se ela te acionar dentro do acordo, ela quer receber o retorno, ela quer que tu, É. poxa, tu me disse que ia retornar, sabe? Então, É. assim, isso tudo, infelizmente, né, deveria ser o padrão. Só que hoje em dia, as pessoas têm dificuldade de cobrar, os profissionais de psicologia têm dificuldade de cobrar, mas também têm dificuldade em olhar aonde é que está o valor que compõe o preço. Isso. Então, quando isso vem E aí a resposta, né, para esse possível paciente que diz, eu faço com a psicóloga lá, tudo bem. É, é, Uhum. eu não conheço, a gente fala com psicólogos, né, todos Uhum. os dias da semana. Eu não conheço um profissional que cobra pouco, tem muitos pacientes e faz um atendimento e dá um atendimento é, interessado, detalhado e qualificado, porque isso é humanamente impossível, entendeu? É. Tu não consegue terceirizar isso. E para te É. fazer isso, tu tem que estar bem, tu tem que ter tempo, e para ter tempo, tu Exato. tem que estar cobrando um valor considerável para te conseguir, né, também reequilibrar as coisas. Então Exato. é meio que uma bola de neve. Cobra pouco, trabalha muito, não consegue perceber valor, não entrega valor. E aí sim que o É. paciente não percebe valor, porque daí tu tá fazendo uma coisa ali de qualquer jeito. Então acho que Exato. isso é importante E tem também. um outro elemento, Fábio, que muitas vezes nós profissionais nos apegamos e que eu acho que não é o elemento, assim, na minha prática e na minha experiência como paciente, nunca foi o elemento que fez a diferença nas minhas escolhas, que são os cursos, que são as formações que a pessoa tem. Então, Uhum, muitas pessoas dizem: mas eu não posso cobrar esse valor, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, eu não estudei fora do Brasil, eu não fiz uma boa, assim, uma universidade de renome e tudo mais. uhum, Não é isso que nos torna um profissional com todas essas características que a gente trouxe até aqui. uhum, Hoje em dia, a gente sabe que existem muitos cursos livres, existem muitos profissionais, né? A gente tem, por exemplo, na psicologia baseada em evidências, a Fernanda Landeiro, né? A Fernanda Landeiro é uma baita profissional, é uma pessoa assim de uhum. inspiração em todos É, os aspectos. E ela não, agora ela tem o Instituto Fernanda Landeiro, mas assim, é o Instituto Fernanda Landeiro, tá começando, né? Assim, o paciente não precisa saber quem é Fernanda Landeiro. Agora, o paciente sabe que é a Universidade de York, a Universidade de Nova York, Miami, ou o que for. Só que isso não nos garante um bom não. profissional, né? Eu posso ter estudado nas melhores universidades do mundo e ser uma profissional antiética. E Sim, aí? E não ter interesse em resolver o caso dos meus pacientes. Eu posso ter sim, muito conhecimento, sim, mas eu não sei transmitir isso nas sessões. Eu sim. não sei criar vínculo. Então, está muito mais relacionado a como a gente pratica Uhum, do que da onde vem o conhecimento que a gente buscou. sem Né? Eu, dúvida. eu posso ter um doutorado numa área nada a ver com a minha área. Então, hoje eu sou especialista em ansiedade, meu doutorado pode ter sido em
sei lá, em abuso sexual em Uhum. crianças. Tá, tem uma pegada de ansiedade no meio disso tudo, mas não é exatamente, né? Sim, Então, se você que está nos ouvindo ou nos assistindo aí tem essa mentalidade de, eu só posso cobrar caro se eu tiver uma formação, se eu tiver um algo assim que super me diferencia, não não, vai por essa linha, porque sim. não quer dizer, né? Assim, eu já tive situações de profissionais que eu nem sei onde se formaram, mas foram excelentes, foram pessoas que É isso. mudaram a minha vida, né? Pelo seu jeito. Então, acho que E esse é outro ponto. que não importa o que tu sabe, importa o que tu faz com o que tu sabe, né? E, Exatamente, e, perfeito. e fora isso, às vezes a pessoa tem a formação, né? A formação acadêmica ali, mas sabe usar muito bem em outros Exato. elementos. Então, às vezes uma pessoa só com a formação, ah, e se interessando, se preocupando, investindo, evoluindo, traz mais resultado É, estudando através de outros mecanismos, aí como tu falou, traz mais resultado que alguém que tem mais nome, digamos assim, diploma, né? Mais isso. coisa Tem voltada para o mais. nome. Então, faz Sabe total aqueles sentido. quadrinhos que alguns médicos têm, assim, né? Uhum, Vários sim, quadrinhos dos diplomas, assim. Tá, é muito legal. Óbvio que isso tem uma diferença. Na área médica, talvez até mais. Mas não é isso. Não não. é só isso, pelo menos, né? Acho que Por- esse é o ponto. é porque acho que tem a ver também com a ordem das coisas, Laura. Porque tu imagina assim, uma profissional que tem somente a graduação e ela faz o melhor com o que ela tem, certo? E Uhum. isso faz com que ela aprenda a precificar o valor das consultas, tenha uma visão mais empreendedora, se preocupe com o atendimento que ela dá para o paciente, tudo isso que a gente fala muito no Psicologia 360. Uhum. Isso coloca ela num patamar de entregar resultados, de ser alguém que tem clareza, de ser alguém que organiza os seus números, que sabe quando pode investir, que sabe a importância de faturar mais, de reajustar e assim por diante. Com isso, ela se coloca numa posição de, poxa, vou investir numa formação. Mas não é vou investir numa formação para faturar mais. Eu vou investir numa formação Isso, porque eu tô numa ascendente, tipo, eu tô conseguindo cobrar mais, eu tô não sei o quê, com o que eu tenho hoje. Eu quero ter isso. outras coisas para fazer mais e assim por diante. Diferente de É, quem recua, acumula conhecimento, ou acumula título, não sei o quê, para depois ir pro. E aí fica é, muito mais pesado, né, para ti ir depois. exatamente. Então, acho que é uma questão de ordem. É importante? É importante. Mas é importante no Claro, momento certo, quando acoplar ali, né? exatamente. Mas é isso, acho Muito que. bem, acho que é isso, Fábio. Conseguimos, espero ter Show. conseguido deixar aí essa pulguinha Aham, para as pessoas pensarem, né? Tem sim. ótimos profissionais da saúde aí que vêm falando desse tema em outras Uhum, áreas, e eu acho que a gente sim, precisa entrar nessa onda junto claro. para não Sem ficar dúvida. descolado do mercado de saúde como um todo, né? Com certeza. É isso. Então, Então é isso, gente. pode Desculpa, falar. vai Vai. lá. Não, vai. Não, eu já ia comentar, né, de pedir para as Ótimo. pessoas acionarem o sininho aí para serem notificados sobre os nossos Perfeito. próximos episódios. Agora a gente vai fazer uma pausa, né? Estamos falando em dezembro de 2022, então Uhum, faremos uma pausa e retornamos início de janeiro, mais uhum. precisamente na segunda semana. Então, a partir de janeiro, retornamos com os episódios quinzenalmente. E também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube. Perfeito. E se esse episódio fez sentido para vocês, também compartilhe com colegas. A gente sempre traz aqui um modelo mais resumido de assuntos que podem se desdobrar em várias horas aí de papo e tudo. Lembrando que a gente tem também a nossa supervisão de negócios. Quem tiver interesse lá no Boa. Instagram, no link da bio, tem um link que já cai direto no nosso WhatsApp ali para ter mais informações. Lá na supervisão, a gente pega um assunto, destrincha, troca informação com outros profissionais, né, que às vezes também estão passando por alguma dificuldade, então é um grupo bem vivo e bem legal. Temos também a Uhum. mentoria individual, que é onde a gente consegue acompanhar profissionais, psicólogas, né, no seu objetivo específico, com muito acompanhamento, com Mais muita, detalhado. muito personalizado, exatamente mais Isso. detalhado. Então, contem Ótimo. conosco, a gente vai continuar gerando aqui todos os conteúdos. Em 2023, a gente está pensando em mais Estamos de coisas volta. ainda, em melhorar e voltar com tudo aí. Certo? Então é Valeu, isso. gente. Obrigado, Até a gente. próxima. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.